Boa tarde, irmãos. Boa tarde, povo de Deus. Estamos mais uma vez aqui para trazer uma palavra abençoada da Bíblia. Hoje nós vamos falar de Lucas 22, de versículo 54 em diante, negação de Pedro. E que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do nosso lado, nos dando força, coragem, sabedoria, entendimento da palavra. Vamos lá, irmãos. Então vamos lá. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E com certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Mas Pedro, mais uma vez, Pedro negou, disse, porém, ele negou-o dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco mais, vendo outro, disse: tu és também um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás por 3 vezes. Olha aí, irmãos. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o e vendando-lhes os olhos, feriam no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: profetiza, quem é que te feriu? Olha só que blasfêmia, E outros, muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se anciões do povo e os principais sacerdotes e os escribas, e conduziram ao seu concílio. E lhe perguntaram: tu és o Cristo? Dize-nos. E replicou-lhes: se vô-lo disser, não o crereis. Também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: logo és tu o Filho de Deus? E ele disse: vós dizeis que eu sou. Então disseram: de que mais testemunhos necessitamos? Pois nós mesmo ouvimos da sua boca. Olha aí que palavra forte, irmãos. Vamos lá, vamos entender, irmãos.
Vamos entender. Os discípulos estavam exaustos, devido à grande tensão física e emocional daquele dia. Porém, isso não era justificativa para se entregarem ao descanso em um momento arriscado. As pessoas que têm consciência dos perigos que rondam a sua vida espiritual procuram sempre se manter vigilantes. Fracassar nisso significa se tornar vulnerável às tentações. Glória, hein? Seu canto do galo ecoou em Pedro as palavras proféticas que ele havia ouvido ao olhar do Messias, que fez penetrar em sua alma a luz do arrependimento. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Naquele momento, Pedro poderia ter sido acusado e humilhado pelo Senhor Jesus, mas o silêncio do Mestre anunciou a ele uma mensagem de perdão e restauração. A presunção de Pedro o fez cair quando ele negou a sua fé. Oh, glória! No entanto, sobre as vistas do Senhor, recebeu a chance de recomeçar. Os olhos de amor, de perdão, de compaixão, de salvação continuam fixos sobre nós, para nos conduzir ao reconhecimento e ao arrependimento dos nossos erros. Quem não volta as costas a esse olhar dos nossos erros, sinceridade e devoção, é perdoado e honrado por Ele. Olha aí, irmãos, que palavra maravilhosa, hein? Então, irmãos, hoje em dia, quantos Pedros tem no mundo? Ainda tem no mundo quantos Pedro? A gente tem que se aperfeiçoando para não ser um dos Pedro, porque Cristo, ao olhar para Pedro, sentiu também uma dor profunda. E Pedro, naquele momento, ele não sabia onde enfiar a cara dele, né? Mas Jesus, ele é tão bondoso que assim mesmo ele deu outra oportunidade para Pedro, para recomeçar. Porque Pedro, por 3 vezes, negou Jesus. Mas Jesus perdoou pelo arrependimento dele. Porque a gente erra, a gente não é santo. A gente erra, a gente faz coisas que não deve fazer, mas se tendo no coração o arrependimento, Jesus está do teu lado, está buscando, está procurando te levantar novamente, para que você não desista e continue na caminhada. E assim eu agradeço a minha oportunidade e fique com Deus. Amém.